E assim, tem vários pontos do processo que foram aprendizados, né? Tem vários momentos, a gente viveu muitos cenários também do reconhecimento de título no Brasil. A gente tem um processo hoje onde a gente dá um suporte para o aluno, a gente ajuda o aluno depois que ele termina tudo para buscar esse reconhecimento de título. A gente tem uma equipe hoje que estuda, que avalia todos os editais de universidade, todos os processos do Carolina Bore, diariamente, o que está acontecendo, como está funcionando, as portarias que mudam. A gente teve uma última resolução agora que foi julho, agosto de 2022, não me lembro bem agora o mês, mas saiu uma que mudou bastante da portaria 22, né, ali de 2019, ela mudou consideravelmente, sabe? E isso faz com que a gente entenda, né, olhando hoje o Carolina Bore, um cenário diferente para a questão dos reconhecimentos. Isso é um assunto bem que você vai buscar hoje um conteúdo, é bem escasso. Né? A internet ela é bem escasso, apesar de ter tudo. Esse é um assunto muito... Eu considero que você vai buscar hoje na rede, ele é muito subjetivo. Né? Tem muitas pessoas dando opiniões sobre o processo. As opiniões elas são de experiências únicas. Por exemplo, teve a experiência do João. A experiência dele foi assim no reconhecimento do título. Aí ele coloca, né, aquela opinião ali a público. Aí teve a experiência da Maria. Aí a Maria coloca aquela opinião. E isso sempre vai divergir muito porque o ponto principal, né, do processo de reconhecimento de título hoje no Brasil, ele está muito relacionado à qualidade e excelência acadêmica do trabalho do aluno, da dissertação ou da tese. Então isso faz com que as experiências sejam diversas. Então, o relato disso eu não vejo como algo que possa o aluno ou quem procura isso se basear. Aí eu dou um exemplo de empresas hoje que trabalham no mercado e que prestam assessoria. Essas empresas elas têm algumas dezenas, algumas centenas da Integralize. A gente tem algumas centenas de processos. Então, você faz com que a amostragem traga um cenário para a gente mais fidedigno. Então, dá para você falar com mais autoridade sobre o processo do que simplesmente você ter a opinião de um aluno que viveu um processo, ou a opinião até de alguém que trabalha numa universidade. Porque eu vou te falar, em algumas parcerias com universidades brasileiras para fazer esse processo, a gente já entrou em conversas, né, com essas universidades e elas não tinham nem um regimento interno. As pessoas da universidade não sabiam fazer o processo e nem tinham entendimento de como começar, por onde começar. Então, você imagina, aí você tem alguém dentro da Universidade X, lá em Minas Gerais, vou dar um exemplo, e essa pessoa passa para o público a experiência que ela tem ali dentro. Sendo que, por mais que tenha uma portaria, a gente sabe uma coisa muito certa, né? As universidades elas têm autonomia constitucional. Então existe, se você vai pegar ali os editais dessas universidades, você vai começar a verificar que os editais eles divergem um pouco, com alguns pedidos, com algumas informações, apesar de ter a base, né, todos usam a resolução que trata de reconhecimento de títulos estrangeiros no Brasil, usam ela como base, mas nem todos têm as mesmas solicitações, o mesmo trâmite, o mesmo prazo. Então, tudo isso vai muito de encontro a quando você vê o relato. Então, eu sempre falo para o aluno, cuidado com o relato de um aluno, da experiência dele ou da experiência que ele ouviu de um colega do colega do colega. É importante você buscar hoje profissionais. Hoje existem pessoas especializadas no processo e que vão ter e te entregar um cenário muito mais fidedigno para você entender como é que está funcionando isso hoje no Brasil. O que mudou muito. Às vezes eu entro em algumas conversas, alguns debates com professores e eles têm ali, né, uma visão do que acontecia há 8, 10 anos atrás. Né? Você vai apresentar hoje o cenário, eles mesmos param e falam, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo. Sim, existe eu considero que seja uma evolução, porque as universidades começaram a entender, né, que assim, que tem alunos brasileiros que vão estudar no exterior por N situações, por bolsa, por oportunidade, enfim, por N situações. E eles entenderam que não existe um porquê de atrapalhar essa jornada do aluno, esse processo do aluno, já que mestrado, doutorado, hoje, né, para muita gente, principalmente trabalhar na educação, é um sonho. Como tem muita gente que tem sonho da casa própria, tem sonho de ter o carro, tem sonhos materiais, tem esse sonho relacionado à educação, que ter um título de mestre, ter um título de doutor. E aí você pode levar isso assim para várias esferas.